3 séculos se passaram desde a publicação do livro de John Bunyan, O Peregrino. Entretanto, segundo o livro mais vendido, superado apenas pela Bíblia, O Peregrino continua a ser um dos livros mais lidos e influentes já escritos. Traduzido em inúmeras línguas, publicado em grande variedade de edições, a influência do livro atinge de sala de aulas de universidades até berçários. Bedford, Inglaterra, atualmente uma próspera comunidade industrial, tinha esta aparência quando John Bunyan caminhou por estas mesmas ruas na segunda metade do século XVII. Um edifício incrivelmente bem conservado, onde alguns dizem que o escritor participou dos cultos, funciona atualmente como o Museu Bunyan. Aqui, o visitante encontra uma réplica da sala de estar, reconstituída como se teria visto no lar de Bunyan. Tanto o lugar onde nasceu como a casa onde viveu não mais existem. O museu, conhecido como Moot Hall, contém diversas peças ligadas a Bunyan, como o púlpito do qual o jovem ouviu os sermões que influenciaram profundamente sua vida e pensamentos. Também a porta de uma das 2 prisões de Bedford, onde ele passou 1/5 de sua vida e onde ele escreveu seu famoso livro. Fiel à sua igreja, esta igreja, Bunyan não se contentava em receber como alimento espiritual apenas os sermões. Embora trouxesse sua família a este santuário fielmente todos os domingos, ele também se tornou um ávido estudioso das escrituras sagradas. Foi esse estudo da Bíblia que fez com que ele fizesse muitas perguntas a respeito da conduta da igreja, bem como seu próprio estilo de vida. Por exemplo, ele atuou por algum tempo como sineiro nas manhãs de domingo, tarefa que ele tanto apreciava que começou a vê-la como um pecado. Ele passou a temer que um dia, quando entrasse na torre para tocar o sino, pudesse cair sobre ele como julgamento divino. Elstow, a pequena vila próxima de Bedford, onde Bunyan viveu realmente, era um centro religioso em sua época. Esta enorme abadia tornou-se uma espécie de estrutura social da comunidade, além de religiosa. Embora um vitral da igreja atualmente homenageie o autor e seu livro, John Bunyan, com seu estudo da Bíblia, passou a discordar fortemente da igreja. Muitas das cenas de seu livro, O Peregrino, não apenas representavam suas lutas íntimas, mas também a iniquidade que ele viu na igreja da época. Como esta placa atesta, pagou bem caro por discordar dos líderes religiosos de seus dias. Um pequeno presídio na entrada de Bedford existia nesta ponte. Aqui, durante o ano em que ele esteve preso, John Bunyan começou a escrever o livro O Peregrino. Hoje, os descendentes da comunidade o homenageiam. Mas na época era diferente, pois John Bunyan se atreveu a falar contra a hipocrisia. A despeito de nunca ter sido levado a julgamento, ele passou mais 11 anos na prisão principal de Bedford. Foi durante esse tempo que ele completou o seu livro. John Bunyan está enterrado em um dos mais antigos cemitérios da cidade de Londres. Próximo estão os restos de um outro autor famoso, o qual dizem ter sido fortemente influenciado pelos escritos de Bunyan. Num lugar muito menos destacado, e esquecido pela maioria dos que visitam o cemitério, encontramos o túmulo de Susanna Wesley, mãe dos 2 famosos irmãos John e Charles. Um outro homem famoso está enterrado aqui, um homem que foi profundamente influenciado pelo livro O Peregrino. Seu nome é Isaac Watts, escritor de alguns dos mais belos hinos da igreja cristã. Ainda hoje, os estudiosos tentam analisar as motivações e entender a grandeza do homem John Bunyan. Nós nos ocuparemos apenas da visualização de sua famosa história, O Peregrino. O Peregrino.
Uma distribuição Comer. Versão brasileira Herbert Richards. O salário do pecado é a morte. Salário, morte. Salário, salário, morte, morte. O salário do pecado é a morte. É a morte. Salário, morte. Salário, morte, salário, salário, morte, morte. Oh, Deus. O que devo fazer para me salvar? Salário do pecado é a morte, é a morte. Salário é a morte. O salário é a morte. O salário, o salário é a morte, é a morte. O salário do pecado é a morte. É a morte. A alma que pecar deve morrer. Deve morrer. O salário do pecado é a morte. A alma que pecar deve morrer. O salário do pecado é a morte. Morte, 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 morte. O fardo de seus pecados pesava e feria suas costas. O peregrino havia deixado a cidade da destruição para ir em busca da cidade celestial. Ele estava disposto a enfrentar todos os obstáculos que surgissem em seu caminho, até a própria morte. O peregrino, além de levar um fardo pesado em suas costas, tinha pela frente uma estrada cheia de armadilhas e perigos, muitas provações e desapontamentos, e havia ainda o maior causador de tudo, o seu grande inimigo, o inimigo de sua própria alma. Em contraste com o fardo em suas costas, o viajante levava um livro, o próprio livro da vida. Foi a mensagem desse livro que o levou a sair da cidade da destruição. Mas, embora o inimigo de sua alma tentasse continuamente interromper sua viagem, havia também quem o poderia aconselhar e guiar. Eu posso ajudá-lo, peregrino? Estive observando você e me parece muito aflito. E estou muito aflito. Esse livro me fala de um grande julgamento que virá do céu. Eu tentei alertar minha esposa e filhos, meus amigos e vizinhos, mas eles não quiseram me ouvir. O julgamento do qual você fala é verdadeiro. Você foi sábio em atender ao alerta. Permita que eu me apresente. Meu nome é Evangelista. Evangelista. Talvez possa me ajudar. Sabe, eu não estou pronto para o julgamento de Deus. Por isso saí da cidade da destruição. E por que parou aqui? Porque eu não sei para onde ir. Fuja da ira que virá. Obrigado, Senhor. Mas como posso escapar do julgamento de Deus? Aqui tem uma chave. É a chave da promessa. Está vendo aquele portão ao longe? Não, senhor, eu não estou. Você está vendo uma luz? Sim, eu acho que sim. Ótimo. Siga direto em direção à luz. Ela o levará a um portão. Quando chegar ao portão, bata e lhe dirão o que fazer. O povo que vivia nas trevas, viu uma grande luz.
grande luz. Uma grande luz. Na sombra da morte. Na sombra da morte. Uma luz brilhou. Uma luz brilhou. Uma luz brilhou. Peregrino! Peregrino! Um vizinho da cidade da destruição, chamado Vacilante, tomou a decisão de encontrar o peregrino e levá-lo de volta para a esposa e família. Na realidade, o peregrino não havia deixado sua família. É que sua esposa, influenciada pelas zombarias dos vizinhos, recusou-se a fugir com seu marido da cidade condenada. Peregrino! Peregrino! Ora, meu dinâmico amigo, por favor, espere um pouco. Quem, eu? Posso ajudá-lo, senhor? Permita que eu me apresente. Meu nome é Obstinado. Meu nome é Vacilante. Vacilante? Vacilante? Sim. Ótima família, os Vacilantes. Lembro-me do nome. Ótima família. Eu estou tentando alcançar o Peregrino. Peregrino? Peregrino? Acho que nunca ouvi esse nome. Ele partiu esta manhã, deixando a esposa, os filhos e os amigos. Mas que pena mesmo. Tem acontecido muito dessas coisas atualmente, não é? Sim. Muito mesmo. O senhor pode me ajudar? Eu tenho que levar o peregrino de volta para a esposa e os filhos. Fazê-lo recobrar o juízo, você quer dizer? Mas é claro que eu posso ajudá-lo. Eu sou especialista em ajudar pessoas como você. Eu sou. Sim. Quando alcançarmos esse rapazinho desmiolado, é melhor deixar que eu fale com ele. Eu tenho muita experiência com gente desse tipo. Seja sóbrio e vigilante. Seu adversário, o diabo, anda por aí. Seu adversário, o diabo, anda por aí. Seu adversário, o diabo, anda por aí. Aí está você, peregrino. Eu viajei toda essa... Eu disse para você me deixar falar. Sim, senhor obstinado. Desculpe. Sim, senhor. Ora, mas que prazer. Você é o peregrino, eu creio. Peregrino. Sim. Gente boa, os peregrinos. Sim. Eu conheço bem a família. Ótimas pessoas. Mas o senhor disse que... Será que estão querendo alguma coisa de mim? Nós queremos que você volte para a cidade para sua esposa e filhos. Só que eu não posso voltar.
Nossa cidade é uma cidade de destruição e ela deverá ser destruída pelo juízo de Deus. Isso é pura tolice, tolice. As pessoas vêm dizendo isso há anos, acredite, eu sei. E o juízo nunca vem, nunca, nunca, nunca. Ele jamais virá. Não, não. E quanto a Noé? Como aconteceu nos dias de Noé, assim também... Noé? Eu nunca ouvi falar nesse nome. E eu conheço todas as famílias importantes. Acredite. Ora, seja sensato, meu amigo, e volte para casa. Peregrino. Um belo nome. Sim, sim, sim. Não o desonre. Voltar? Para a cidade da destruição? Isso eu não posso. Por que vocês não vêm comigo? Podemos escapar do juízo de Deus juntos. Podemos escapar do juízo de Deus? É claro que podemos. Tolice. É absurdo, idiotice, fanatismo. É impossível, é totalmente impossível. É tolice mesmo, peregrino? Não é tolice, vacilante. É a verdade eterna. Está neste livro. Diz que temos que buscar a herança que jamais desaparece. Herança? O único modo de obter herança é voltando para sua família. Sim, sim, voltando para sua família. O que me diz, peregrino? Você vem conosco ou não? Eu não posso voltar. Está bem, então, vacilante. Vamos para casa sem ele. Eu acho melhor ir com o peregrino. Seguir esse sujeito fraco da cabeça? Volte, vacilante, e seja prudente. Nós podemos escapar do juízo de Deus. Escapar do juízo de Deus. E como os homens está ordenado, Morrer uma vez, vindo depois o juízo. Você acha que as palavras de seu livro são mesmo verdadeiras, peregrino? Como o próprio livro diz, elas foram escritas na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes do mundo começar. E o que mais o livro diz, peregrino? Nele temos a promessa da salvação eterna. Podemos conquistar a coroa da justiça. Não vai haver mais tristezas nem prantos. Aquele que é o dono de lá enxugará todas as nossas lágrimas. E as pessoas zombarão da gente lá? Não, vacilante. Ótimo, ótimo. E quem vai estar nesse lugar, peregrino? Milhares e milhares que se foram antes de nós. São todos amados e santos. Todos andando na presença de Deus. E foram aceitos por Ele para sempre. Mas eu posso esperar para chegar lá. Ei, vejam! Eu não gosto que zombem de mim, peregrino. Não se preocupe, vacilante. São os filhos das trevas. Peregrino, eu estou com fome e com sede. Por favor, senhor. Pode nos dar um pouco d'água? A viagem não é nada daquilo que eu esperava, peregrino. O livro não promete uma viagem fácil, mas promete um destino maravilhoso.
Não podemos ir mais rápido, peregrino. Eu estou ansioso para chegar a esse lugar. Eu não posso ir mais rápido por causa deste fardo em minhas costas. Talvez devêssemos achar um lugar para passar a noite. Não, peregrino. Vamos correr. Eu mal posso esperar para achar esse lugar do qual o seu livro fala. Em sua tola ansiedade, Vacilante deixou de pensar nos perigos traiçoeiros, tais como o lamaçal do desânimo e o pântano da iniquidade, nos quais muitos peregrinos cansados tinham caído vítimas da astúcia do maligno. Este é um caminho desconhecido para nós dois. Temos que olhar onde pisamos nessa escuridão. Esse é o lugar maravilhoso de que fala o seu livro? Se é assim no começo da viagem, como é que não vai ser no final? Socorro! Socorro! Meu fardo está me puxando para o fundo do lamaçal! Eu vou deixar você para possuir as belezas do reino que o seu livro fala. Socorro! Socorro! Meu nome é Socorro. Ouvi você chamar. Obrigado. Muito obrigado. Eu conheci um homem que disse para eu vir por aqui. Seu nome é Evangelista. Mas você não devia ter vindo sozinho na escuridão. O lamaçal do desânimo está cheio de sujeira da maldade humana. Pecadores que tomam conhecimento de sua condição de perdidos, mas têm temores e dúvidas, muitas vezes caem nesse lugar terrível. E você socorre tais pessoas? Se elas me permitirem isso. Onde o pecado floresce, a graça de Deus floresce mais ainda. Essas palavras estão neste livro. Preciso deixá-lo agora. Mas logo acima você encontrará um lugar para passar a noite. O peregrino continuou sua viagem, enquanto o inimigo de sua alma aumentava seus esforços contra ele. Seja sóbrio, seja vigilante. Seu adversário, o diabo, anda por aí. Seu adversário, o diabo, anda por aí. Seu adversário, o diabo, anda por aí. Como vai? Parece faminto. Deve ter muita fome. Venha até minha casa e lhe darei algo para comer. Boa comida, boa comida. Sim, sim, sim. Mas que grosseria minha. Meu nome é Sábio, segundo o mundo. Meu nome é Peregrino. Peregrino? Peregrino? Ah, sim, 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 sim. Esse nome me é familiar. Mas é lógico, lógico. Ótimas pessoas os peregrinos. Ótimas pessoas mesmo.
Você, é claro, deve ter ouvido falar da minha família. Nós somos cultos, essa é a verdade. Ah, sim, sim. Pergunte-nos tudo o que você quiser e terá a resposta. Por exemplo, por que você leva esse fardo aí nas costas? Há um portão que preciso achar. E quando o achar, me dirão como me livrar deste fardo. E quem lhe falou a respeito desse portão? Alguém que conheci pelo caminho. Seu nome é Evangelista. Evangelista? Obtusos, todos eles são, peregrino, obtusos, idiotas. Se seguir o caminho indicado por esse evangelista, todo tipo de miséria o aguarda. Fome, perigos, nudez, a espada. Ele também não lhe falou sobre uma cruz? O caminho dele é pura tolice. Mas o fardo que carrego é tão pesado, senhor sábio, que enfrentarei com prazer essas coisas da qual o senhor fala, se no fim da minha viagem eu conseguir me livrar dele. E como foi que você arrumou esse fardo, afinal de contas? Foi lendo este livro. Eu devia saber. Eu devia mesmo. Você ainda iria me considerar seu maior amigo se eu jogasse este livro no meu fogo. Eu vou em frente. Espere, você não comeu. Moça, traga comida. Espere. Eu quero ajudar você. Eu percebo que você é um homem religioso, o que é bom, muito bom. O mundo precisa de mais pessoas religiosas. Precisa, peregrino, precisa. Está vendo aquele monte ali adiante? No topo do monte fica a Vila da Moralidade. É um lugarzinho encantador, adorável mesmo. Eu mesmo gostaria de morar lá. Oh, sim, peregrino, eu gostaria. Só que eu não me ajusto muito bem. Mas um grande amigo meu mora lá, o senhor Legalidade. É a primeira casa no topo da montanha. O senhor Legalidade lhe dirá como se livrar desse fardo que carrega. Ah, sim. Vila da Moralidade. Peregrino, o que está fazendo aqui? Por que você se afastou tão rapidamente do caminho? Eu conheci um cavaleiro que me disse como eu posso me livrar deste fardo que carrego. Mas você tem lido as palavras do livro. Essas palavras são vivas, poderosas e mais afiadas que qualquer espada de 2 gumes. Como escaparemos se nos recusarmos a uma tão grande salvação? Eu pequei.
Peregrino, não seja incrédulo como aqueles que andam pelas estradas largas da destruição. Lembre-se, o justo viverá pela fé. O sábio, segundo o mundo, tentou trazer sobre você a condenação eterna. Primeiro, ele tirou você do caminho, daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Segundo, ele tentou tornar a cruz uma ofensa a você. A pregação da cruz é para aqueles que perecem loucura. Mas para aqueles que querem escapar da destruição, peregrino, a pregação da cruz é o poder de Deus para a salvação. Será que existe alguma esperança para mim? Ainda posso achar o portão do qual você tanto fala? Sim, peregrino. Ainda pode encontrar o caminho. Você pode escapar do fogo do juízo, assim como todos aqueles que ouvirem a mensagem do livro. Pela graça você é salvo. Pela fé, pela fé. Não é pelas obras. É dom de Deus. Salvo pela fé. É dom de Deus. Salvo pela fé. É dom de Deus. Ninguém é justificado pela lei. Salvo pela fé. É dom de Deus. O ímpio é como um mar revolto. Não tem descanso. Não tem descanso. O ímpio é como um mar revolto. Não tem descanso. O ímpio é como um mar revolto. Não tem descanso. O ímpio é como um mar revolto. Não tem descanso. Não tem descanso. Não tem descanso. Buscai, buscai, e achareis, e achareis. Batei, batei, e abrir-se-vos-á, abrir-se-vos-á. Buscai, buscai, e achareis, e achareis. Batei, batei, e abrir-se-vos-á, e abrir-se-vos-á. Boa noite, meu amigo. Sou o senhor Boa Vontade. Quem é você? De onde você vem e para onde você vai? Meu nome é Peregrino. Sou um pecador atribulado da cidade da destruição que busca o caminho da vida eterna. Você busca o caminho, Peregrino? Você é um homem sábio. Venha. Eu mostro a você. Por que está viajando sozinho, Peregrino? Porque ninguém me ouviu quando eu alertei sobre o juízo próximo. Meus amigos e vizinhos riram de mim. Minha própria família. Acontece com frequência neste mundo. Por favor, senhor Boa Vontade. O senhor pode me ajudar a tirar esse fardo de minhas costas? A resposta está no livro que você leva. Logo adiante você encontrará a casa do senhor intérprete. Procure o peregrino. Ele o ajudará. Eu o agradeço. Obrigado. Largo é o caminho que leva à destruição. Estreito é o caminho que leva à vida eterna. Largo é o caminho para perdição, perdição. Estreito é o caminho para vida, para vida. Largo é o caminho para perdição, perdição. Estreito é o caminho para vida, para vida. Entre. Eu estava esperando você. Na casa do senhor intérprete, o peregrino recebeu finalmente a informação que ele precisava para garantir o sucesso de sua viagem. Pois assim como a chave dourada que o viajante levava em seu bolso, as palavras do senhor intérprete abriram a mente do peregrino para a sabedoria e os tesouros do livro. A alegria entrou como sol ardente no coração do jovem peregrino. Qual é o significado dessa figura? Meus filhinhos, por quem estou em aflição de parto, até Cristo estar formado em você, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. A palavra de Deus é lâmpada para nossos pés e luz para nosso caminho. E a coroa sobre sua cabeça é para mostrar que, assim como nós, ele pode dizer com o apóstolo: não amem o mundo, nem as coisas que estão no mundo.
Após sermos libertos de nossos pecados, temos que combater o bom combate. Temos que terminar a carreira. E aí estará reservada para nós uma coroa da justiça. Venha, eu quero mostrar-lhe mais. Está curioso sobre o fardo em suas costas? Estou, senhor intérprete. Muito mesmo. Este chão é como o coração do homem antes dele experimentar o poder do Evangelho, o qual é o próprio poder de Deus para a salvação. O pó é o pecado em cada coração. A vassoura representa a lei. Ou também pode-se dizer o esforço através das boas obras para justificar os pecados. O livro que você tem em sua mão lhe diz: pelas obras da lei ninguém será justificado. Somente o poder do Evangelho pode tirar os pecados. Se alguém está em Cristo, seu livro diz, ele é uma nova criatura. O velho se foi e o novo chegou. Não! 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 Sim, o senhor intérprete mostrou assim o caminho. Suas palavras como lâmpada no meio das trevas. O céu e a terra passarão, mas as palavras deste livro jamais passarão. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Você tem que nascer de novo. É pela graça que você é salvo, por meio da fé. E isso não vem de você. É um presente de Deus. Não é pelas obras, para que ninguém se vanglorie. Conhecemos a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, mesmo sendo rico, por amor a você, tornou-se pobre. Para que você, peregrino, através da pobreza dele, pudesse tornar-se rico. Para que você, através da pobreza dele, pudesse se tornar rico. Para que você, através da pobreza dele, pudesse se tornar rico. Ele foi ferido por nossas transgressões, moído por nossa iniquidade. Seu castigo nos traz a paz. Pelas suas pisaduras, fomos sarados. Pai, perdoa-os. Pai, perdoa-me. Está consumado. Consumado? Por este evangelho você é salvo, pois Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e foi enterrado e ressuscitou no terceiro dia segundo as Escrituras. As palavras deste livro jamais passarão.
O seu nome não será mais peregrino. O seu nome agora será cristão. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livra da lei, do pecado e da morte. Já não é mais peregrino, e sim cristão. O viajante segue viagem em direção à cidade celestial. Olá, meu amigo e irmão. Posso viajar com você? Meu nome é Fiel. Eu também ando no caminho. Era como se cristão e fiel fossem irmãos desde o nascimento. Tão iguais em seu parentesco no espírito, com a unidade da fé que torna todos os que creem membros da mesma família. Juntos eles compartilharam as experiências passadas, as dificuldades que haviam enfrentado, as bênçãos que haviam conhecido, e juntos eles viam com ansiedade e confiança a continuação de sua jornada. Sejam humildes, tendo o mesmo amor, sendo um em espírito e propósito. Não façam nada por egoísmo, ambição ou enganosamente, mas em humildade. Considerem os outros melhores do que você. Cada um de vocês não deve olhar apenas para seus interesses próprios, mas também para os interesses dos outros. Você também caiu no pântano do desânimo, hein, Fiel? Pior que isso. Na base do monte de dificuldade, eu conheci o primeiro Adão, que mora na cidade do engano. Ele me ofereceu suas 3 filhas. Elas eram lindas, como o mundo vê a beleza. Quais eram os seus nomes? Seus nomes? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. E você? Conseguiu resisti-las, Fiel? Pela graça de Deus, consegui. Como são verdadeiras as palavras do livro, vamos ter cuidado com o laço do passarinheiro. Eu não disse a você para termos cuidado com o laço do passarinheiro, Fiel? Você disse. Mas não tivemos más intenções. Por que fomos apanhados na rede de Satanás? Porque somos mortais. Mas ouça, eu citei o livro incorretamente. O nosso Senhor diz aqui: certamente eu livrarei vocês do laço do passarinheiro. Nos livrará, cristão? Disto aqui? Sim, Fiel. Ele nos livrará. É a promessa do livro dele. E nenhuma de suas promessas deixou de ser cumprida. Ele me livrou do meu inimigo forte. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Foi uma grande libertação, um momento de alegria e admiração. Mas do outro lado das colinas próximas, vinham os sons da Feira da Vaidade. Feira da Vaidade. Vão. Vocês estão no mundo, mas não são do mundo. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Há um mal que eu vi debaixo do sol e é comum entre os homens. Eu disse em meu coração: desfrute o prazer e o belo. Isso também é vaidade.
Fiz grandes obras, construí casas, plantei vinhas, juntei prata e ouro. A Feira da Vaidade é como a maior parte do mundo, onde as pessoas procuram satisfação no riso fácil e na aquisição do pó, nas honras mundanas e nos deleites carnais. O que foi que eu lhe disse? Foi para ficar quietinha. Se não apanha, se não apanha. Ei, pessoal, venha ver isto! Deus os abençoe. Deus os abençoe. Deus os abençoe. Deus os abençoe. O que faremos, cristão? Acho melhor ficarmos quietos. O príncipe! Ele andava segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe do poder do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, a quem vocês se oferecem como servos para obedecer. Vocês são servos dele, do pecado para a morte, ou são servos da obediência para a justiça. Na Feira da Vaidade, apesar de toda sua maldade e devassidão, havia um jovem chamado Esperançoso. Como se atrevem a ficar em pé diante do príncipe? Eles não são deste reino. Em todos aqueles anos, Esperançoso nunca havia visto ninguém desafiar o príncipe. Mas também nunca havia visto ninguém igual àqueles estranhos que haviam surgido repentinamente. Me dê o livro. Este livro manda não se curvarem diante de mim. Diga! Manda, sim, senhor. Vamos queimar o livro? Isso! Vamos. Ou devemos queimar a eles? Eu condeno vocês dois ao fogo.
À medida que o clamor da turba ecoava ao longe, pedindo que os 2 peregrinos fossem queimados, um fogo estranho surgiu no coração de Esperançoso. Fogo e ansiedade. Coragem para procurar se existia realmente uma coisa melhor. Vamos, em pé. Temos trabalho a fazer. Tragam o primeiro homem. Sejam seguidores daqueles que, através da fé e da paciência, herdaram a promessa. Aquele que ouvir minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado. Tragam a tocha. Queimem! Seu nome é Esperançoso? Fica-lhe muito bem. Por muitos anos, meu coração viveu vazio de esperança. Mas agora, através de seu livro, tenho a esperança da vida eterna. Meus olhos nunca tinham visto tais maravilhas. Sem dúvida, o inimigo de nossas almas está longe deste lugar. O inimigo não somente estava próximo, mas quando os viajantes chegaram à campina do desvio, Esperançoso confundiu-se. Tomou a beleza por verdade na busca de seguir o caminho certo. Espere. Veja como é agradável. Por aqui. Acho que pegamos o caminho errado, Esperançoso. Veja a tempestade à nossa frente. Continuamos no caminho errado, Esperançoso.
Há um abrigo logo ali. Veja, Cristão. Um castelo onde talvez consigamos abrigo por esta noite. Talvez encontremos comida também. Vamos, venha comigo. Venha comigo. Vamos, entra aí. Vamos. Bem-vindos ao Castelo da Dúvida. Sou seu anfitrião, Gigante Desespero. Vamos, venha comigo, venha. Vamos. Por aqui. Vamos. Aí. Como pode ser? Dois viajantes tão resolutos em sua busca da cidade celestial. O que vai ser de nós? Nosso destino será como o deles. Não se turbe o vosso coração. Vocês creem em Deus. Creiam também em mim. Conhecerão a verdade. A verdade. A verdade. A verdade os libertará. Libertará. A chave. A chave da promessa. Pode abrir qualquer porta. Os libertará. Conhecerão a verdade. A verdade. A verdade os libertará. Libertará. Campina do Desvio. Um lugar agradável, mas o caminho errado. Só mais alguns passos adiante, e Cristão e Esperançoso teriam continuado no caminho certo e teriam evitado o sofrimento no Castelo da Dúvida. Podiam ter entrado mais rapidamente no lindo terreno que marca o início do fim de sua jornada.
Neste lindo lugar de frutos e flores, leite e mel, Cristão e Esperançoso encontraram o acampamento dos pastores. Mas eles eram mais que pastores, muito mais. Eles eram guardiães e guias, verdadeiros amigos e verdadeiros irmãos. Bem-vindos. Esta é a terra de Emanuel. Meu nome é Sabedoria. Meu nome é Vigilância. Meu nome é Experiência. Meu nome é Sinceridade. Eu sou cristão. E este é meu companheiro Esperançoso. Se esta é a terra de Emanuel, devemos estar próximos da cidade celestial. Sim, vocês estão. Rápido, Vigilância. Mostra a eles. Veja, Esperançoso. Veja. Vamos, Cristão. Temos que seguir viagem. Ainda é uma longa viagem. E já percorreram uma longa distância. Fiquem aqui e descansem. Como podemos atrasar? Temos que ir. Aí, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Está vendo, Esperançoso? Até mesmo o Senhor Jesus foi tentado pelo maligno. Mas afinal, Jesus estava no deserto. Isto parece um jardim sem fim. É a terra de Emanuel. Certamente, quando alguém chega a esta distância, fica imune aos ataques de Satanás. Pegue o escudo da fé. Pegue o escudo da fé. Pegue o escudo da fé. Pegue a espada do Espírito, a palavra de Deus. Pegue a espada do Espírito, a palavra de Deus. A palavra de Deus. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Dê graças a Deus. A batalha não é sua. Cristão havia lido estas palavras muitas vezes no livro. A batalha é do Senhor. E se a batalha é do Senhor, a vitória também é. E assim a viagem deles estava terminada. Chegara o momento para Cristão e Esperançoso entrarem na cidade celestial. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça. Agora está reservada para mim a coroa da justiça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não haverão de passar. Cidade Celestial. Vale da Morte.
Minhas palavras jamais passarão. Minhas palavras jamais passarão. Minhas palavras jamais passarão. Minhas palavras jamais passarão. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei nenhum mal, pois o Senhor está comigo. Sua vara e seu cajado me confortam. Não temerei nenhum mal. Sua vara e seu cajado me confortam. O Senhor está comigo. Sua vara e seu cajado me confortam. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Eu os perdi. Eles deviam ter sido meus, como muitos destes são meus. Aquele ali adiante, meu. Aqueles 3. Aquele outro ali, sim, e aquele também. Agora era hora de procurar outros. Aqueles ainda vulneráveis. Aqueles que ele esperava vencer e que, vencendo, tomava para si. Existe uma provável vítima. É claro, mas claro. Você. Como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências da carne que militam contra a alma.